E agora vamos falar então de Zacarias, né, que junto com Ageu tinha um encargo de encorajar o povo a construir o templo. Imagina, eles tinham vindo para uma terra que estava ali parada, pobre, e eles precisavam primeiro reconstruir o templo e depois cuidar das suas vidas. Na verdade, eles cuidavam das suas vidas para depois reconstruir o templo, né? Mas é muito difícil. Na verdade, esse é um problema que nós temos, né? O que nós devemos fazer primeiro? Cuidar da nossa vida ou cuidar da vida da igreja? E aí Neemias mostra claramente que a nossa vida é a vida da igreja, que isso está relacionado aos muros. Então, Zacarias é um profeta que foi levantado ali junto com Ageu para encorajar, mas ele é um profeta assim que ele não é tão direto como Ageu, né, que falava as coisas de uma maneira tão direta. Ele dava visões. E as visões dele são tão impressionantes que depois elas têm muitas, como é que fala? Muito comprimento no Novo Testamento. É, então é um livro assim cheio de visões e coisas que acontecem ali, mas coisas que também vão acontecer depois, né? E esse livro está dividido em duas partes, né? A primeira parte tem as visões, né? O futuro do povo judeu, e a segunda parte descreve a intervenção de Deus no final da história, né? Então eu vou falar, né, das 8 visões de Zacarias, né, que é do capítulo 1 até o capítulo 8, versículo 19. Né? A primeira, né, Deus está cuidando de Jerusalém, isso é capítulo 1, do versículo 7 ao 17. Capítulo 2, as nações que dominam Jerusalém cairão. Capítulo 1, versículo 18 a 21. Deus protegerá e prosperará Jerusalém. Está em Zacarias 2, de 1 a 13. O Messias virá e levará embora os pecados. Zacarias 3, de 1 a 10. A quinta visão, né? Deus proverá os recursos necessários. Zacarias 4, de 1 a 14. Versículo 6, eu vou ler nessa parte aqui, muito impressionante, né? Prosseguiu ele e me disse: essas palavras do Senhor a Zorobabel, não por força nem pelo poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Esse versículo é fantástico, né? Mostrando que na edificação de Deus, o que importa, né, é o espírito, não é a nossa força, né? A sexta visão, né? Deus castigará os malfeitores, Zacarias 5, de 1 a 4. A sétima, Deus purificará a terra da maldade, Zacarias 5, de 5 a 11. E a oitava, né, o Messias de Deus será sacerdote e rei, Zacarias 6, de 1 a 15, mostrando assim que essas duas linhas, né, que andaram separadas, né, o rei e o sacerdote, elas se uniriam, né, em Jesus. E as profecias de Zacarias, né, elas vão, muitas delas se cumprindo no Novo Testamento, né? Tem muitas profecias que se cumprem no Novo Testamento, né? E, mas assim, Zacarias 9, né, capítulo 1 até o 11, 17, fala sobre a intervenção final de Deus. E depois Zacarias 12, de 1 a 14, né, fala mostra, né, que Zacarias pregou seu primeiro sermão no mesmo dia em que Ageu pregou sua segunda mensagem, no dia 17 de outubro de 520 a.C. Certo? Então era Ageu e Zacarias, né, atuando junto de formas diferentes. Na verdade, também eles representavam aquelas duas oliveiras, né, que fala lá também em Zacarias, né, a visão das duas oliveiras, para que é os profetas que vão encorajar o povo, né, sempre de duas formas diferentes, né, um de uma maneira direta e o outro dando a visão. E com relação às profecias de Zacarias que se cumprem no Novo Testamento, é impressionante, né? Zacarias 9:9, né, fala do jumentinho, né? E isso aí se cumpre em Mateus 21. Depois Zacarias 11:13, né, fala do preço, né, que foi pago e das 30 moedas de prata, né, quando Judas, né, traiu Jesus. É,
E uma outra coisa que é interessante também, né, no capítulo 7 e 8, fala as perguntas sobre jejum. E durante o cativeiro, os judeus observavam 2 feriados solenes, né? E nesses feriados eles jejuavam. E isso está relacionado também às perguntas, né, que fizeram a Jesus em Mateus 9 sobre jejum. E então aqui ele fala assim: administrem a verdadeira justiça, no versículo 7, no capítulo 7, versículo 9 e 10. Mostrem misericórdia e compaixão uns para com os outros. Não oprimam a viúva e o órfão, não o estrangeiro e o necessitado. Nem tramem maldade uns contra os outros. E aqui, então, sobre esse verdadeiro jejum, se a gente quiser ficar mais claro, pode ler Isaías 58. Né? E sobre a intervenção final de Deus, né, na história, que está de Zacarias 9 até o capítulo 14, esses capítulos são notáveis, porque contém uma série de profecias claras sobre o Messias que foram cumpridas por Jesus Cristo. Mais uma vez, a história revela como as profecias do Antigo Testamento se cumprem com precisão no mundo real. Uma série de profecias, né, está colocada aqui, né? Zacarias 13:7. Desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem, que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Isso aí você pode ver em Mateus 26, versículo 31. Também em Zacarias 11:12, né? Eu lhes disse: se vos parece bem, dai o meu salário, se não deixaram. Passaram, pois, o meu salário 30 moedas de prata, relacionado o preço que foi pago por ele, né? E Zacarias 12:10. E sobre a casa de Davi, os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplica, olharão para aquele a quem transpassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um ungido, e chorarão por aquele como chora amargamente pelo primogênito. Então essas coisas, né, foram pré-anunciadas e se cumpriram depois em Jesus. E tem coisas ainda que vão se cumprir até na volta do Senhor, né? Então, graças a Deus por esse livro de Zacarias.